Boa noite, Pibac, boa noite você que está aí com a gente. Graças a Deus por você estar aqui conosco, graças a Deus por esse dia. Glória a Deus por podermos estar aqui reunidos em mais um momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Está começando hoje, vai começar agora a primeira conferência mais alta. Eu tenho certeza que vai ser uma conferência que vai levar a tua vida espiritual a outro patamar. Eu tenho certeza que a nossa igreja e todos aqueles que estiverem assistindo serão muito edificados. Realmente, o Senhor está nos chamando para ir mais alto, meu querido. Creia nisso, será um tempo, serão mensagens, louvores que vão te levar mais alto. Essa conferência, ela está acontecendo por conta do aniversário da nossa igreja. 107 anos. E eu tenho certeza que ela é a primeira conferência mais alta. Porque ano que vem, em nome de Jesus, a gente também vai estar fazendo a segunda conferência mais alta. Só que ela não vai ser só online, ela vai ser presencial também, porque eu creio de todo o meu coração que essa pandemia está com os dias contados. Lá no céu, o Senhor já determinou a nossa vitória em nome de Jesus. Então, meu querido, cada palavra, cada louvor, seja para edificação da tua vida. E eu quero, antes de qualquer coisa, orar com você que está nos assistindo, com você que está aqui, para poder participar conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado por cada preletor, ó Deus. Obrigado por cada louvor que vai ser entoado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo, cada casa que está aberta, cada lar que se abriu para a tua palavra mais uma vez, ó Pai. E que sejam dias, sejam momentos de edificação para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Que possamos verdadeiramente ser conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor a lugares mais altos. Enche, ó Deus, cada lar de uma atmosfera sobrenatural e espiritual e que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade de ministrar aos nossos corações, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Vem com a gente, vem para voar mais alto. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e emoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. Verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira missão. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de
a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nessa hora, Deus, para te agradecer, Senhor, por 107 anos dessa igreja, ó Deus, que tem feito a diferença nessa cidade, ó Deus, e até em outras cidades, ó Deus. E neste momento nós queremos te clamar que o Senhor nos dê uma igreja avivada, Deus. Que esse aniversário represente um novo ciclo, um novo tempo para a vida dessa igreja, Deus. E que em nome de Jesus o Senhor venha nos despertar, ó Deus, para que nós possamos ser uma igreja verdadeira, uma igreja avivada, assim como eram os primeiros cristãos, onde eles viviam em um só espírito, em unidade, empenhados unicamente em ver o teu reino crescer. Assim nós queremos, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já nos tem dado a oportunidade de entrar em lugares onde nós não tínhamos essa oportunidade, mas nós queremos ir além, ó Deus. Nós queremos ir mais alto, nós queremos avançar, ó Deus. A tua igreja quer avançar, quer ir além. E é esse o nosso clamor nessa hora. Nós queremos ser igreja lá fora. Nós queremos sair das quatro paredes, ó Deus. Assim como o Senhor tem nos dado a oportunidade, nós queremos ir além. Nós queremos ir mais alto, mais alto. Nos leva, ó Deus, aquelas pessoas que precisam de ouvir a sua palavra. Nos leva aos cativos, nos leva aos oprimidos, ó Deus. Esse é o nosso clamor nessa noite. Esse é o nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus. Leva-me a tua glória, me leva aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti, menos de mim. Preciso muito mais de ti, menos de mim. Leva-no, Senhor. Leva-me a tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva aos cativos, leva aos oprimidos.
seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti, menos de mim. Eu preciso muito mais de ti e menos de mim. Deus, nós precisamos do Senhor, Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa noite que o Senhor nos deu, por esses 106 anos, Pai, da nossa igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor, Pai, possa estar nos abençoando cada dia mais como igreja, para que nós possamos crescer, Pai, cada dia mais como igreja. E nós estamos aqui, Pai, esperando pelo Senhor, porque nós ansiamos por Ti, Deus. Nós estamos esperando pelo Senhor, Pai, vem nos buscar logo. Nós queremos logo estar com o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. E Deus nos prepara para um dia, Pai, estar junto com o Senhor, adorando, Pai, com os anjos, Pai, nos céus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração dessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Olá, gente. Olá, Pibac. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que honra poder participar desse momento tão especial na vida da amada igreja, onde ela completa 107 anos de existência, proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar registrado aqui os meus parabéns à amada igreja, de entregar o abraço da segunda igreja batista ao coração de cada membro da amada igreja. Parabéns, pastor Tiago e equipe, pelo lindo trabalho que os irmãos estão desenvolvendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e que de fato, como o tema desta conferência nos diz, a amada igreja possa encontrar lugares altos, viver em lugares altos, entendendo que tudo aquilo que já se passou ao longo de 107 anos foi bom, foi maravilhoso, somos gratos, mas sabemos que não é o suficiente para que os irmãos venham a viver tudo aquilo que Deus ainda tem preparado, tudo aquilo que Deus ainda tem como sonho, tudo aquilo que Deus ainda tem como propósito na vida desta amada igreja, na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. E pensando a respeito deste tema mais alto, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso de número 8. E assim dizem as Escrituras. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para meu sepultamento.
Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Entendo que nós estamos vivendo tempos desafiadores, e entendo que isso não é diferente na vida da amada igreja, na vida da PIBAC. Estamos vivendo um ano desafiador, um ano que tem nos feito pensar e repensar a nossa vida enquanto igreja. Estamos vivendo um ano em que o Senhor Jesus tem nos feito avaliar como estamos caminhando enquanto igreja, e perceber que uma igreja está completando mais um ano de vida no meio desta crise em que nos encontramos, e ver que ela, no meio da crise, deseja alcançar lugares altos, é verdadeiramente maravilhoso e poderoso. E eu gostaria de, nesta palavra, trazer os irmãos a pensar sobre como alcançar este lugar alto, como ir onde Deus quer nos levar enquanto igreja, enquanto servos dele, porque do fundo do meu coração eu desejo e oro para que a PIBAC continue a crescer de forma poderosa, continue a subir de forma poderosa, que ela possa subir em números de membros, que ela possa subir em números de seminaristas, que ela possa subir em números de congregações, que ela possa subir em todas as áreas da sua vida, que ela possa subir o mais alto possível, que ela possa ir ao lugar mais alto em Deus possível, assim como eu desejo que você possa subir o mais alto possível na sua vida com Deus, na sua experiência com Deus. Mas o que eu gostaria de compartilhar com você nessa palavra, com a amada igreja nessa palavra, é que se desejamos viver lugares altos, e se desejamos ir mais alto, nós precisamos, na verdade, descer. Se nós queremos ir mais alto, todos nós precisamos descer. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, porque este é o lugar mais alto que nós podemos encontrar, que nós podemos ir aos pés de Jesus. O texto que lemos diz no verso 3, parte A: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos aos pés de Jesus, aí sim estamos verdadeiramente em lugares altos. Quando nós nos derramamos aos pés de Jesus, nós estamos verdadeiramente encontrando lugares altos em nossa vida, em nossa experiência, em nossa caminhada. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aos pés de Jesus, nós vamos nos desprendendo de algumas coisas que são boas para nós. Sim, é exatamente isso. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós alcançamos lugares mais altos, porque vamos nos desprendendo de algumas coisas que são boas para nós. O verso 3, parte B, diz que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aquele perfume era algo bom, aquele perfume era algo precioso, aquele perfume era importado, ele representava cerca de 1 ano de trabalho.
Nós precisamos notar que Maria não está oferecendo algo que não era bom. Pelo contrário, Maria está oferecendo algo que para ela era muito bom, muito bom. Mas ela resolve abrir mão do que era muito bom para ela, para adorar a Jesus. E na nossa caminhada de vida, enquanto servos, enquanto igreja, se quisermos alcançar lugares altos, ou seja, se quisermos caminhar aos pés de Jesus, em vários momentos da nossa vida, teremos que deixar, abandonar algumas coisas que humanamente são boas para nós. Se queremos viver em lugares altos e viver o que Deus tem preparado para nós, nós vamos precisar sim abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que é ruim para nós, mas teremos também que abrir mão de algo que é bom para nós. Com certeza você se lembra de Abraão, o homem que para viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, o homem que para viver em obediência à palavra de Deus, estava disposto a abrir mão de Isaque. Isaque não era algo ruim para Abraão, pelo contrário, era algo bom. Era o filho da promessa, e esse homem estava disposto a abrir mão de Isaque para viver em obediência à palavra de Deus, para viver em obediência à direção de Deus, para viver em lugares altos com Deus. Pedro e André, quando chamados por Jesus, tiveram que abrir mão de pai, tiveram que abrir mão do trabalho deles para viverem aquilo que Deus tinha preparado para eles. Ei, meu irmão, sabe o que eu estou te falando? Que se nós queremos viver lugares altos e voar mais alto com Deus, experimentando as promessas de Deus, experimentando os planos de Deus, experimentando os propósitos de Deus, o exponencial de Deus, os milagres de Deus, o manifestar da glória de Deus, muitas vezes teremos que deixar algo que para nós é bom. O que você precisa deixar de bom, que talvez esteja atrapalhando a sua caminhada com Deus e de alcançar lugares mais altos com Deus? Talvez as suas redes sociais, porque necessariamente elas não são ruins, elas são boas, são armas poderosas, porém poderíamos estar experimentando coisas muito maiores e aproveitando do nosso tempo de outra maneira, mas infelizmente perdemos muito tempo com as redes sociais, talvez o futebol, talvez a televisão, enfim, quantas coisas boas de vez em quando nós não precisamos abrir mão para experimentar o sobrenatural de Deus. Ah, meu querido irmão, se queremos ir mais alto, precisamos estar aos pés de Jesus, porque quando estamos aos pés de Jesus, vamos mais alto, porque entendemos que fomos chamados para agradar somente a Jesus. Nós estamos aqui para agradar somente a Jesus. A igreja está aqui para agradar somente a Jesus. A igreja está aqui para anunciar somente a Jesus. A igreja está aqui para pregar somente sobre Jesus. A mensagem da igreja é sobre Jesus. Aliás, a igreja não tem direito de pregar outra mensagem que não seja a mensagem de Jesus. Portanto, se queremos ir mais alto, precisamos estar aos pés de Jesus e entender que fomos chamados para agradar somente a Jesus. Acompanhe comigo os versos 4, 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido? E por que esse dinheiro não foi dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Perceba, Maria está interessada em demonstrar o quanto ama a Jesus. E por estar interessada em demonstrar o quanto ama a Jesus, não fica preocupada com a opinião de quem está à sua volta.
Maria não fica preocupada com as muitas vozes ecoando à sua volta. Para Judas, Maria estava desperdiçando dinheiro. Para Judas, Maria estava desperdiçando recursos. Para Judas, Maria estava tendo atitudes erradas, desperdiçando bens, desperdiçando dinheiro. Mas para Maria, desperdiçar, na verdade, era viver uma vida medíocre e voltada somente para os interesses desta terra, voltada somente para os interesses deste mundo. E Maria não dá ouvidos à voz de Judas. Maria tem esse ato de adoração sem querer ser elogiada. Maria tem esse ato de adoração sem querer ser reconhecida. Porém, é interessante também notar que Maria tem esse ato de adoração sem se importar nem um pouco com as críticas levantadas. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, querida igreja Pibac, se queremos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, se queremos estar em lugares altos, ir para lugares mais altos, se queremos ser encontrados aos pés de Jesus, que é o lugar mais alto que alguém pode estar, nós não podemos nos preocupar com as críticas destrutivas. Nós não podemos nos preocupar com as muitas vozes. Eu acredito que Maria, assim como Isaías, foi alguém que viu o rei. E quem vê o rei não se preocupa com as vozes ao redor, não se preocupa com o que estão dizendo ao redor, não se preocupam com as críticas, não se preocupam com as perseguições, continuam focados em fazer a vontade de Deus, continuam focados em agradar ao Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus está aqui para agradá-lo, para exaltá-lo e para proclamar a palavra dele. Se nós queremos alcançar lugares altos, nós precisamos parar de ouvir as pessoas que não amam a Deus, parar de ouvir as pessoas que não amam a igreja de Cristo, parar de ouvir as pessoas que são negativas, parar de ouvir as pessoas que são rebeldes, porque enquanto estivermos ouvindo essas pessoas, estaremos impossibilitados de ouvir a Deus. Quer ouvir a Deus? Pare de ouvir as vozes que estão ao seu redor, porque enquanto vivermos a vida que as pessoas querem que vivamos, nós não vamos viver a vida que Deus tem preparado para nós. É por isso que a igreja que deseja alcançar lugares mais altos em Cristo Jesus, em Deus e nos propósitos eternos de Deus, precisa ouvir única e exclusivamente a voz de Deus. Igreja Pibac, se importe com o que Deus pensa a respeito de você. Se importe, Pibac, com o diagnóstico que o Senhor da igreja faz a respeito de você. Ouça, Pibac, a voz de Deus a respeito de você e prossiga para o alvo. Se importe, Pibac, com o que Deus pensa de você. É tempo de crescer, é tempo de alcançar lugares mais altos, mais poderosos. É tempo de estar aos pés de Cristo Jesus, porque quando estamos aos pés de Cristo Jesus, entendemos o que verdadeiramente, o que realmente importa. Olhe para o verso 7 e também para o verso 8. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. É interessante notar que Judas
usa o discurso da política de boa vizinhança. Judas usa o discurso do politicamente correto. Este é o discurso de Judas. Judas usa o discurso das boas obras. Ele diz: que desperdício, era melhor abençoar os pobres, era melhor usar os recursos de uma outra maneira, de uma maneira mais proveitosa. Mas esse não era o sentimento do coração de Judas, e por isso Jesus o repreende, e o repreende dizendo: não, Judas, o melhor é me adorar. Não, Judas, o melhor é me exaltar. Não, Judas, não. O melhor é me adorar, porque este é o tempo oportuno. E é muito interessante, irmãos, porque se queremos alcançar lugares altos, ir a lugares altos enquanto igreja, nós precisamos entender que fomos criados para adorar. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. Este é o propósito maior da nossa vida: adorar a Deus. Este é o propósito maior da igreja de Cristo Jesus: adorar a Jesus. Essa é a nossa tarefa principal, adorar a Cristo, exaltar a Cristo, glorificar o nome de Cristo, conhecer a Cristo, porque alcançamos lugares mais altos quando conhecemos a Cristo. A igreja alcança lugares mais altos quando ela conhece a Cristo. Alcançamos lugares mais altos enquanto servos de Deus, encontramos lugares mais altos enquanto igreja do Senhor Jesus, quando nada mais importa em nossas vidas a não ser conhecer a Cristo. Alcançamos lugares mais altos quando a luz de Cristo brilha em nós. E só depois de entendermos isso, só depois de conseguirmos desenvolver uma vida de adoração, só depois de aprendermos a estar aos pés de Jesus, é que estaremos prontos para servir a Jesus com a motivação correta, ou seja, servir para a glória de Deus e não para benefício próprio. A igreja não está na terra para promover o seu próprio nome enquanto instituição. A igreja está na terra para promover o nome do dono dela. A igreja está na terra para promover o nome de Cristo, para fazer o nome de Cristo conhecido, exaltado e glorificado. Nós alcançamos lugares mais altos quando estamos aos pés de Cristo, pois aos pés de Cristo derramamos tudo e nos derramamos a Ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Enquanto igreja do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com a PIBAC que juntos sejamos o vaso de alabastro que precisa ser quebrado. E verdadeiramente, se queremos lugares mais altos, precisamos primeiro sermos quebrados. Nós precisamos ser o nardo precioso que precisa ser derramado. Nós precisamos nos derramar aos pés de Jesus. Nós precisamos nos prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e louvado seja o nome dele por isso. Eu não tenho dúvidas de que a PIBAC, durante toda a sua história centenária, tem se derramado aos pés de Jesus. E o desafio continua sendo o mesmo:
que a PIBAC, que nós, todos nós, enquanto servos do Senhor Jesus, possamos nos lançar aos pés de Cristo e então sermos por Ele levados a lugares altos, para que todos os propósitos dEle, para que todos os planos dEle, para que todos os sonhos dEle se cumpram na nossa vida enquanto filhos dEle, enquanto igreja dEle. É somente aos pés de Jesus, é somente derramados aos pés de Jesus que chegaremos a lugares mais altos e seremos sal nesta terra, seremos luz nesta terra, seremos a resposta para a nossa geração. Parabéns, PIBAC, mais uma vez, parabéns a cada membro desta amada igreja. Louvado seja Deus pela vida dessa igreja que tem feito a diferença, e que lugares mais altos sejam alcançados para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Convido os irmãos a louvar o Senhor junto com a gente.
Graça e paz a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó. Quero mandar um grande abraço também ao meu amigo, pastor Tiago. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério. Que Deus permita que muitos anos venham de bênção e de paz sobre o seu ministério, sobre a sua vida, meu pastor. Muito obrigado. Desde já, em nome aqui da Primeira Igreja Batista em Mimoso do Sul, eu parabenizo a Primeira Igreja em Alto Caparaó pelos seus 107 anos de vida. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Dentre algumas propostas para esse tema, perseverança, ou seja, mais alto, eu quero abordar
para a sua vida a palavra perseverança. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com a sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. O texto que eu quero tomar por base está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 1, e diz assim a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. A interferência na vida humana são muito fortes. Em todo tempo nós somos incitados por alguém a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa. E manter-se firme dentro de um propósito que Deus tem para que possamos alcançar um lugar mais alto, não é fácil. Ou nos mantermos onde Deus já nos colocou, dependerá de grande ajuda do Espírito Santo, para que possamos nos manter firmes. E muitas vezes nós não sabemos, esse é o fato, o que é mal aos olhos do Senhor. Você já parou para se fazer essa pergunta? Pastor, o que seria mal aos olhos do Senhor? Porque nem tudo que parece bom para nós é aprovado aos olhos de Deus. Então, o que eu preciso entender na minha caminhada para alcançar um lugar mais alto, para que eu alcance o lugar que Deus tem e quer para a minha vida, é de extrema importância eu entender o que é mal aos olhos do Senhor e, para que eu alcance o meu objetivo, perseverar. Quando eu olho para a história de José, todos nós já conhecemos essa história. Deus mostra para José o local conquistado, mas a perseverança seria determinante para que José chegasse onde Deus gostaria. E a trajetória se chama preparação para a vitória. É bem verdade que, se Deus fala para José tudo o que ele passaria até conquistar o seu lugar no governo, talvez ele poderia titubear, talvez ele poderia não querer abraçar aquele projeto. Mas eu entendo que quando Deus está no controle, tudo é diferente. E a perseverança de José o levou para o lugar onde Deus o queria. O que nós percebemos é que descobrir o que é mal aos olhos do Senhor não é tão difícil se nós tivermos intimidade com a sua palavra e constar em todo o tempo, contar com a ajuda do Espírito Santo. O que nós percebemos em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 9 ao 11, quando Deus dá uma ordem para que fossem exterminados todos, inclusive os animais, e Saul vai poupar o rei Agag e o melhor do rebanho. O interessante é que quando eu não entendo qual é o projeto de Deus para a minha vida, consequentemente terceirizamos a responsabilidade. Foi exatamente isso que Saul fez. Porque o povo, né, Samuel, o povo queria isso, o povo queria sacrificar para o Senhor. Não parece bom aos olhos de Deus querermos fazer um sacrifício, querermos fazer algo que o agrade? A queda de Saul se deu em não perseverar segundo a ordem do Senhor. Quando nós não perseveramos de acordo com aquilo que Deus colocou para nós, perdemos o governo. O interessante é que Saul continuou no governo, mas ele já não tinha mais a unção para governar. A unção, ela é extremamente importante na nossa vida, porque ela nos faz chegar onde nunca chegaríamos, ter o que nunca teríamos e ser o que nunca seríamos. Então, aos olhos de Saul, pareceu bom poupar o melhor do rebanho, inclusive o rei, mas não foi bom aos olhos do Senhor. Quando eu olho em 1 Samuel, no capítulo 13, do 9 ao 13, quando Davi decide matar Nabal, porque Nabal não o supre num momento de necessidade, Abigail então vai lá interceder por Nabal, usando da sua sabedoria. O interessante é que Abigail falou a Davi e ele disse: Davi, você foi chamado para guerrear as batalhas do Senhor
e não as batalhas humanas e emocionais. Se você não tomar cuidado com as suas emoções, você nunca conquistará um lugar mais alto e nunca haverá na sua vida uma determinação, uma perseverança. Você entende isso? Porque perseverar naquilo que é certo, naquilo que Deus já determinou para a nossa vida, meu irmão, é necessário esforço, é necessário não perder nunca o foco na nossa vida para onde estamos indo. Porque para onde eu vou é mais importante do que a trajetória, o meu momento que eu estou passando. O que seria então mal perante os olhos do Senhor? Sabe o que é mal perante os olhos do Senhor? Tempo errado, maneira errada e objetivo errado. Davi entendeu qual era o seu propósito, qual era o seu chamado. E o seu propósito e o seu chamado para conquistar o trono, o governo no qual Deus já lhe havia ungido para tal, dependia de Davi perseverar dentro do propósito e da visão de Deus. Você percebe isso? Então, quando você for fazer alguma coisa, faça sempre debaixo da orientação do Senhor. Quer conquistar um lugar mais alto? Quer conquistar um lugar de descanso, um lugar seguro? Nunca tome decisões na sua vida sem consultar Deus, sem consultar a sua palavra, e persevera dentro daquilo que Deus determinou para você, ainda que você não entenda, e nós não temos que entender, nós temos é que obedecer, nós temos é que cumprir aquilo que Deus falou. Eu não tenho que entender nada, eu tenho que obedecer e permanecer, perseverar em seguir ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Em Juízes agora, no capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos medianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Olha bem, por consequência da perseguição, por consequência da opressão, o que eles fizeram? Subiram para os montes e foram abrir para eles covas ali, entraram em cavernas e se fortificaram ali em cima. Lugar alto é de difícil acesso, você concorda comigo? Você já escalou alguma montanha? Não é fácil. A escalada às vezes é muito difícil chegarmos no lugar que Deus determinou para nós. Agora a questão é, a motivação não era aquela que agradava a Deus. Fugir para um lugar alto por medo ou opressão do inimigo não é o que Deus queria para o seu povo. E em outras palavras, fuga. Fugir nunca é o que Deus tem ou quer ou gostaria para a sua vida. Você sabe disso e eu creio que você sabe disso. Então, por sermos humanos, infelizmente, eu e você temos o costume de procrastinar, protelar, empurrar com a barriga, deixar para depois. Mas eu quero dizer para você, o que Deus tem para a sua vida, Ele tem agora, e Ele quer fazer agora. Então não vá para o alto fugindo do inimigo, vá para o alto de acordo com a orientação do Senhor, porque mesmo que você conquiste um lugar alto, mas se não for dentro dos princípios de Deus para a sua vida, vai ser uma subida difícil e de pura perda. O que nós percebemos aqui é que a fuga se dá por um esforço que eu não quero fazer, por uma paciência que eu não quero ter, por causa de um sentimento que eu ainda não sei lidar. É por isso que nós fugimos, porque encarar o problema, encarar a adversidade, enfrentar, às vezes nós não queremos. Então a fuga parece ser boa, é uma amnésia para o problema, a gente finge que esse pensamento já não existe, que essa situação já acabou. E o que nós estamos percebendo aqui é isso.
A fuga se dá por uma questão de eu não quero fazer agora, não quero lutar agora, não quero batalhar agora, eu não estou disposto a me esforçar agora. Então a gente foge. E olha, Israel não fugiu para o vale, Israel fugiu para o monte, para um lugar alto, de difícil acesso. E o que nós percebemos dentro desse tema, ele é muito interessante, porque ele fala sobre perseverança, ele fala sobre lugar alto, mas cuidado como você chega no alto. Eu preciso estar lá dentro dos parâmetros da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem e quer para mim. E diz que então tiveram que viver nas covas, cavernas e fortificações montanhosas. E eu pergunto para você que está aí agora me ouvindo, quem nunca foi tentado a fugir? Quem nunca foi tentado a não ter que lidar com determinadas situações? Nós, em algum momento da vida, querido, optamos por fugir. Mas como diz uma música, para que fugir, se os problemas sempre vão amanhecer com você e não tem fim? Então Deus está me chamando para encarar. Deus desafia a mim e a você a confiarmos na palavra dele e irmos contra o nosso inimigo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está com você, querido, e em nome de Jesus você pode vencer, em nome de Jesus você pode conquistar. A busca era boa, mas não encontraram o que queriam, porque mesmo no lugar alto, o acesso não era o melhor, não era a melhor situação. Então eu me lembro aqui, no livro de Ruth, quando Elimeleque resolve pegar sua filha, sua esposa e os seus 2 filhos e ir para Moabe. Uma decisão boa. Em Belém, na casa do pão, os fornos foram desligados. Aquela terra estava passando por uma escassez muito grande. Aos olhos de Elimeleque, ele tomou a melhor decisão: eu vou descer com a minha família, eu vou para Moabe com ela, porque lá em Moabe eu sei que está tendo provisão, lá em Moabe está tudo bem, está tudo tranquilo. Se lembre do que eu falei no início? Nem sempre aquilo que parece ser bom aos nossos olhos é o que Deus tem para a nossa vida. Aos olhos de Elimeleque, a melhor decisão é que ele estava tomando. Quantas vezes você que está aí do outro lado não tomou uma decisão achando, julgando no momento ser a melhor, mas agora que você a tomou e veio com ela as consequências, você percebe, não foi tão sábia a minha decisão, porque Elimeleque trocou o lugar de escassez por 3 funerais, o dele e o dos seus 2 filhos. O que nós percebemos aqui é que é estranho não ter pão na casa do pão, porque a palavra Belém, no hebraico, Beit-Lehem, casa do pão. Não tem pão. É melhor você estar num lugar onde não tem pão, mas tem Deus, do que ter pão e não ter Deus. Você me entende? O que nós percebemos aqui é isso. É melhor eu estar num local onde me falta algo no momento, mas eu estou debaixo da visão e da orientação de Deus, do que tentar subir um lugar alto sem Deus. É melhor ficar no vale com Deus do que num lugar alto sem Deus. É melhor um vale com Deus do que um lugar alto fora da vontade de Deus. O que nós percebemos aqui é que quando os problemas surgem na nossa vida, nós podemos tomar pelo menos 3 decisões. Decisão número 1, suportar, perseverar, que é um dos temas aí do nosso congresso, desse aniversário. Perseverar. Segunda decisão, fugir. Mas é um lugar alto, a vista é boa. Ou terceiro, usar essa adversidade ao nosso favor. Aprender com a crise, aprender com a adversidade, aprender com essa situação. Qual será a sua escolha? Suportar? É uma boa.
Fugir ou aprender alguma coisa com essa situação? O que você quer fazer? Querido, quando nós percebemos isso, o nome de Elimeleque significa Deus é rei, só não era dele. Só não era dele. Muitos estão querendo Deus como Salvador. Quantos o querem como Senhor? Aqui que está o segredo. Levou a sua mulher Naomi, que significa agradável, mas levou consigo Marilon, o que é fraco, e Quilaion, aquele que é doente. Cuidado para onde você vai, porque tem pessoas te seguindo. E talvez você irá levar essas pessoas à morte por decidir errado, decidir fora do tempo, decidir fora da visão de Deus. Permaneça naquilo que você aprendeu, disse Paulo para Timóteo, persevera, Timóteo, naquilo que você ouviu, naquilo que você aprendeu e que te foi confirmado por imposição de mãos. Fica firme nisso, Timóteo. Fica firme. Irmão, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O que o texto de Provérbios está dizendo é: confia na direção de Deus para a sua vida, persevera, persevera. Nós não somos guiados por aquilo que vemos, nós somos guiados por aquilo que cremos, nós somos guiados por aquilo que recebemos de Deus, e o lugar alto será uma consequência da perseverança, daquele que não vai titubear, daquele que não vai em hipótese alguma retroceder. Então, meu querido, é o que nós percebemos aqui. O interessante é que lá em Salmos, capítulo 60, versículo 8, a palavra Moabe significa, Deus usa ali um termo hebraico para Moabe de zombaria, quando chama aquele local de bacia de banho, que é a palavra Rahtsi, bacia de banho, ou seja, era um termo de desprezo. Eles foram para um lugar julgando que lá havia fartura, havia provisão, mas não estava dentro daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, cuidado para que lugares bons, agradáveis, não te tirem do propósito e do projeto de Deus para a sua vida, porque é bom estar em lugares mais altos, desde que Deus esteja lá. Eu quero fazer para você uma pergunta. Se você chegasse no céu e Jesus não estivesse lá, você gostaria de permanecer no céu? Pensa aí um pouco comigo. Ué, pastor, mas é o céu? É o céu. Só que Jesus não vai estar lá. Você gostaria de estar no céu? Eu quero dizer para você, querido, que o céu só é céu por causa da presença de Jesus. O céu só é o que é porque Jesus está lá. Então eu quero estar no centro da vontade do meu mestre, porque onde ele está, ele ordena a bênção e a vitória para sempre. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Talvez a intenção de Elimeleque fosse boa, mas não encontravam o que estavam buscando. Cuidado com o que você busca. Persevera naquilo que Deus já confiou a você. A fuga nunca é a saída. Fugir nunca vai resolver problema. O que ganhamos quando fugimos? O que eu ganho quando eu estou fugindo? Alívio da dor, de sentimentos que me fazem mal, anistia de um esforço maior. Só isso. Ela te dá uma folga de um tempo, mas depois volta. Deus quer fazer com que você vença. Quantas coisas você já não venceu esse ano? Apesar de todas as situações que nós estamos enfrentando, olha o quanto você já venceu. Olha de cada situação que Deus já lhe tirou e Ele continua com você. Então não fuja, persevere, porque o lugar mais alto lhe espera, o lugar mais alto lhe aguarda, mas dentro da vontade de Deus. Entende isso? O que eu percebo com a fuga é quando
Adão e sua esposa pecam contra o Senhor, e na viração do dia, Deus vai procurá-los dizendo: Adão, onde estás? Quando nós vemos essa pergunta no texto de Gênesis, onde estás? Não dá uma ideia de um Deus não onisciente? Não nos remete, poxa, mas Deus não é onipresente, Ele não está em todo lugar, Ele não sabe tudo. Então por que Deus está dizendo: Adão, onde você está? Querido, o texto hebraico traz essa palavra Aieká. Essa palavra Aieká significa onde está, mas não no sentido geográfico. Olha que interessante. Você já parou para analisar essa palavra dentro do seu contexto original? É uma palavra interessante, que quando eu parei, Aieká, onde estás? E a gente realmente pensa, né? Poxa, Ele não é Deus? Só que Aieká, onde estás, não no sentido geográfico. Essa palavra hebraica significa que onde você foi parar agora? De que bem se privou o homem? É o que significa no português aí, o onde estás? Deus estava dizendo para o homem com essa palavra hebraica, onde estás, no seguinte: onde você foi parar, Adão? Olha como as escolhas que você fez comprometeram o seu futuro, Adão. Esse é o sentido da palavra. Se Adão tivesse perseverado dentro daquilo que Deus já havia lhe confiado, Adão não teria o destino que teve. Em Romanos 14:12, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas olha onde a escolha de Adão levou. Ele não está dizendo sobre localização física, mas sobre a posição espiritual de Adão no mundo agora, naquele momento. Adão, olha onde a sua escolha te colocou no nível espiritual agora. Aieká, onde estás? A minha pergunta para você aí do outro lado agora, você membro, você aí de Alto Caparaó, você de onde ouvirá essa mensagem, a minha pergunta é para todos aqueles que me veem agora: onde as suas escolhas têm lhe levado? Para um lugar alto dentro da vontade do projeto e propósito de Deus? Porque Israel fugiu para o alto. Nem sempre alto é o que Deus tem ou quer para a nossa vida, porque o céu só é céu se Jesus estiver lá. Esse alto só vale a pena se Jesus está lá. Caso não, cuidado com as escolhas que faz, persevere. Não faça como Saul, porque nós quisemos fazer na melhor das intenções. Davi entendeu o conselho de Abigail e poupou a Nabal, e nós vimos que Deus na sequência vai ferir a Nabal. É Deus que batalha as nossas batalhas, é Deus que guerreia as nossas guerras. Lá no livro de Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós, os calareis. É Deus que vai adiante de mim e de você e nos garante a vitória. Então fica tranquilo, Deus está no controle. Você crê nisso? Querido, o que nós precisamos analisar é que a instabilidade é a pior doença na vida de um cristão. Vou repetir para você: a instabilidade é a pior doença na vida de um cristão. Essa aqui é bem da verdade. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai dizer: sede firmes no Senhor. A palavra hebraica, a palavra grega ali para firme é estequete. Estequete significa aquele que vai para a batalha e sob nenhuma hipótese ele recua. Não interessa se ele está só e 1 milhão contra. Ele é firme. Ele não é
é oscilante, ele não está uma hora para cá, outra hora para lá, não, ele sabe o que ele quer, ele está firme no Senhor. Então o que eu quero dizer para você aqui nesta noite é: seja um cristão estequete, persevera. Nós estamos falando aqui sobre perseverança. Em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8 vai dizer que um homem inconstante ele é em todos os seus caminhos, é como onda do mar, uma hora em cima, outra hora embaixo. Deus tem e quer o melhor para mim e para a sua vida, meu irmão. Então seja firme, persevera dentro daquilo que o Senhor te chamou, seja constante, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, porque essa inconstância vai te tirar do lugar alto que Deus quer te levar. Essa sua inconstância vai retardar os projetos e planos de Deus para a sua vida. E o que Deus tem para você, pode ter certeza, é infinitamente mais, além de tudo que você pede ou pensa, já disse Paulo também. Então nós precisamos entender isso. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Por quê? Porque que toda vez que Israel lutava, plantava, diziam: agora vai, agora nós vamos. Então vem lá os medianitas, os amalequitas e vários povos do Oriente e arrebentava com tudo. Por quê? Porque que o inimigo vai e nos ataca na nossa provisão? Porque que o inimigo vai e nos ataca no nosso sustento, na nossa base? Por que o inimigo faz isso? Você já parou para pensar? Eu louvo a Deus pelo Salmo 126, versículo 5, que diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes a nossa semeadura é com lágrimas mesmo. Mas se eu estou semeando dentro da visão de Deus, se eu estou semeando dentro dos propósitos de Deus, eu sei o que me aguarda no futuro, se eu prevalecer. Por que a semeadura não é fácil? Pergunta aí para alguém que está junto com você assistindo esse vídeo agora. Por que a semeadura não é fácil? Por que semear é difícil? Porque ao invés de eu fazer o uso da semente, eu tenho que simplesmente pegar a minha semente, o meu fruto, e jogar na terra. E a terra não me garante nada. E bom falar sobre isso na região do Caparaó, não é verdade? Onde nós temos aí muitos produtores de café. Qual é a garantia que nós vamos ter uma boa colheita? Qual é a garantia que esse ano o café vai ser de boa qualidade? Qual é a garantia que jogando uma semente no solo eu vou poder colher algo dela depois? Qual é a garantia? Por que a semeadura não é fácil? Ninguém tem garantia de que vai nascer, meu irmão. Por isso precisamos, sabe de quê para semear? Fé. Precisamos de fé para semear, porque de fato não há garantia nenhuma que vai acontecer. O processo debaixo do solo, só Deus é quem sabe. Então é preciso de fé. E é por isso que ele está dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, porque a semeadura se dá pela fé. É por isso que o inimigo tenta nos bloquear de semear na obra do Senhor, de semear na construção do templo, de semear na ampliação da igreja. É por isso que às vezes o inimigo, porque ele vai me tentar para que eu coma da semente, porque lançar essa semente em solo é uma questão de fé, que creio que ela vai produzir no mínimo 30, na média 60 e no máximo 60 por 1, diz a palavra, mas isso só é possível mediante a fé. Fé. Por isso o autor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível
agradar a Deus, porque importa que aqueles que dele se aproximam entendam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é por isso que eu entendo o Salmo 126, agora o versículo 6, que diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus molhos. Em outra tradução, trazendo os seus feixes. Sabe qual é o nome da sua semente? Perseverança. Persevera, meu irmão. Eu sei que você está semeando com lágrima. Eu sei que você está semeando com críticas. Eu sei que você está semeando à base de perseguições. Ninguém chega a 107 anos sem uma história para contar, sem as lutas, sem as batalhas. Mas olha onde a perseverança trouxe a primeira igreja batista em Alto Caparaó, a comemorar os seus 107 anos. Quantas histórias, quantas sementes que foram lançadas com lágrimas. Mas quem semeia com lágrima, voltará com alegria, colhendo o resultado de um plantio de fé. É o que a palavra nos diz. O diabo tentará te desqualificar, jogando o teu passado no teu rosto, para desvalorizar a sua semente. Ah, mas você já fez, mas você já foi. Eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus não morreu na cruz para explicar o meu passado, mas para me dar um futuro. É assim que as coisas funcionam com Deus. A sua semente não terá valor para outros. Ninguém vai valorizar a sua semeadura, ninguém vai valorizar a sua semente. Você sabe por que não vai? Porque ninguém conhece a sua história, porque ninguém conhece você. Mas eu quero dizer que Deus te conhece, Ele conhece a semente que você está lançando, Ele conhece a sua perseverança, Ele conhece a sua fé. O que o diabo já usou para te tirar do caminho? O que o diabo já fez para tirar você da visão, para tirar você do propósito? Juízes 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Olha bem, produto da terra. Sabe o que o diabo produziu aqui para Israel? Fome. Fome. E por quê? Porque o diabo sabe que a carência é o início da destruição. Quando nós estamos carentes, o nosso padrão de qualidade baixa. E quando ela baixa, é perigoso. Quando te falta alguma coisa, o que você faz? Quando te falta algo no momento, o que você faz? Busca de maneira ilegal e depois justifica suas ações por falta momentânea? O que Saul fez? Ah, porque você demorou, Samuel, então eu fui sacrificar. Você demorou, o povo já estava indo embora. Você acha que ele, como rei, impetulante como era, se ele não dá uma ordem, o povo não fazia pianinho? Mas a questão é que a gente tenta resolver um problema de forma ilegal, justificando por uma falta momentânea. Não deixe a falta de um momento fazer você perder o que Deus tem para a sua vida, amém? Maior é o que está em você, creia nisso. O que nós podemos entender aqui é que se você disser para Deus que fez porque estava carente, você sabe o que Deus vai dizer para você? Oh Deus, eu fiz isso porque eu estava carente, eu estava preocupado, por isso que eu fiz. Sabe o que Deus vai falar para você? Porque você não me buscou, porque você não orou, porque você não clamou por mim, porque você não se jogou aos meus pés. É o que Deus vai dizer. Eu quero dizer para você que a pobreza ela é gradativa. Nós estamos vendo aqui dentro do texto de Juízes 1 até o versículo 6 exatamente isso. Primeiro o povo foge, depois o inimigo ataca a sua semeadura, depois vem a fome. E aí, querido, próximo estágio é a pobreza. Juízes 6,6 diz assim:
Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Meu irmão, cuidado quando você ficar pobre. Você sabe qual que é o problema de você ficar pobre? Sabe por que o diabo te quer pobre? Porque quando a gente está pobre, o amargo vira doce. É o texto de Provérbios 27, versículo 7, que diz assim: para a alma farta, ela pisa favos de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Lembra que a pobreza me faz, ou a minha fome me faz perder, sabe o que? O padrão de qualidade. A minha pobreza, padrão de qualidade foi embora. A revolta passa a ser boa, porque parece uma atitude. Você se revolta, não, agora. Cuidado, cuidado. A ira parece uma reação. Quando ficamos pobres, aceitamos qualquer coisa. A pobreza nos leva a ter atitudes que contrariam o que Deus investiu em nós. Lembre-se disso. Caminhando aqui para o final, de que maneira Deus nos lembra como estávamos? Juízes capítulo 6, versículo 8 diz: o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. O que Deus estava falando para aquele povo: olha, eu tirei vocês da situação que vocês estavam. Quem livrou vocês fui eu que tenho sustentado vocês, e vocês estão me virando as costas. Meu irmão, precisamos tomar cuidado. Juízes 6, 9, eu encerro, diz assim: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Aqui diz que Deus nos livrou da mão daqueles que nos oprimiam. E eu pergunto para você: alguém te oprime? Porque se alguém nos oprime, se você se permite ser oprimido, então você faz, então você age. Você se torna um autômato, ou seja, um boneco, um fantoche. Porque pela pressão você cede, pela pressão você deixa acontecer. Em 1 João 3,8 a Bíblia diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você, meu irmão, não se livra dos seus erros, eles passam a fazer parte de você e com pouco tempo se tornarão hábitos. Eu quero encerrar aqui dizendo para você: persevera naquilo que Deus te chamou. O lugar alto a gente chega dentro da vontade de Deus, e não fugindo do inimigo, não fugindo das circunstâncias que nos circundam, não. Nós vamos para uma rocha que é mais alta que nós. Deus tem planos maravilhosos para mim e para a sua vida, mas é Ele que vai nos levar lá. Ele é que nos garantirá a vitória. Cuidado para que suas decisões não lhe levem para longe da presença de Deus. Amém? Espero que essa palavra abençoe grandemente a sua vida. Meu amigo pastor Tiago, que Deus abençoe o senhor e a toda a sua família e as ovelhas a qual o Senhor Deus confiou a você. Mais uma vez, parabenizo a Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó pelos seus 107 anos. Que Deus abençoe a todos vocês e que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, que nós possamos nos fortalecer como igreja e perseverar dentro daquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês, fiquem na paz de Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.